Oi, seja bem-vindo a mais uma aula de História da disciplina Historiografia. E hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre as diversas escolas, né? Porque isso é muito importante, tendo em vista que a historiografia é a escrita da história e tendo em vista que a historiografia reproduz, de uma certa forma, os conceitos utilizados pelos homens em suas diversas épocas. Os historiadores, aqueles que produzem a história, aqueles que escrevem a história, estão muito relacionados ao seu tempo histórico, né? Então a gente pode falar, né, que assim, quando a gente pensa em escrever história, a gente fala inicialmente sobre a ideia de lenda e mito. A lenda e o mito são os conceitos iniciais quando a gente vai pensar em produção de escrita de história. Depois a gente já pode partir, né, para o mundo grego e destacando aí as figuras do Homero, Heródoto e Tucídides, que vão produzir uma história, né, ainda nessa fronteira entre a lenda e o mito e a própria ideia da própria ideia da produção de um conhecimento histórico, né? O Tucídides, né, a gente pode até destacar que ele já faz o relato da guerra do Peloponeso. Então, a gente já pode perceber aí uma ideia descritiva, uma ideia de narração que está muito presente à escrita da história. Ao longo do período medieval, a gente já vai ver uma ideia de uma historiografia relacionada ao contexto religioso daquele cenário do mundo medieval. Então a gente pode destacar aí a figura do Santo Agostinho e lembrar uma história providencialista ou teológica, né? Sempre buscando as explicações através da providência divina. A escola positivista já vai ganhar um destaque ao longo do século XIX e ela vai ser uma escola que vai estar mais relacionada ao pensamento científico, né? A construção já de um modelo científico em que vai defender a ideia da neutralidade e da objetividade. Vai se buscar a verdade histórica e na busca dessa verdade histórica vai se dar muito valor à fonte escrita e à fonte oficial, né? A fonte oficial escrita vai ganhar destaque aí. Lembrando que é durante o positivismo que se vai pensar a história como ciência. Depois a escola marxista, que é coetânea com a escola positivista, né? As duas acontecem, surgem no mesmo momento histórico, ao longo do século XIX, e ela já vai ser uma visão histórica mais crítica, mais revolucionária, tendo em vista que ela vai utilizar da estratégia da dialética, enfatizando a questão da luta de classes. Vai se buscar dar voz aos excluídos, coisa que o positivismo não defendia tanto, né? O positivismo, até pela opção de ser uma história oficial, ela vai acabar refletindo mais a visão dos poderosos do que dos excluídos. A nova história, né, que vai surgir ao longo do século XX, já a principal escola que a gente pode destacar, a escola dos análises, vai ver a interdisciplinaridade, a multiplicidade de análises, né, e priorizando a questão das dimensões, dos domínios e abordagens. E, por fim, a pós-modernidade já vai ter uma ideia de desconstrução, uma ideia de ruptura com os conceitos em si, né? Então a gente pode até pensar, quando a gente fala da pós-modernidade, a gente pode falar de uma história pós-industrial, de uma história pós-marxista, pós-capitalista, pós-urbana, e também enfatizar o aspecto das novas tecnologias e das redes sociais, né, que já estão muito relacionadas também à ideia da pós-modernidade. Importante a gente lembrar mais uma vez disso. A historiografia que a gente vai estudar aqui é como os historiadores, como os pesquisadores vão escrever a história ao longo de diversas fases e, naturalmente, vão ser influenciados pelas fases que estão inseridos, né? A própria ideia da continuidade e da ruptura, que é um conceito básico da história, também vai estar presente na historiografia. Tá legal? Até a aula!
Valeu!